Daí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Bom, estou aqui então para a gente continuar nossos estudos de história. Lembrando que os links dos vídeos eu sempre vou estar postando aqui no menu Atividades, olhem o mouse. As atividades que vocês devem realizar estão no menu Avaliações. Nós sempre vamos usar nas aulas os livros, então peguem o livro de vocês, caneta, marca-texto, acompanhem a aula pelo vídeo, tá bom? Comentem lá no vídeo no YouTube, tirem dúvidas que eu vou estar respondendo vocês, tudo bem? Bom, já estou aqui no livro então do segundo do médio. Vamos falar hoje sobre Antigo Regime, página 45, pessoal. Então podem colocar aí na página 45 do livro de vocês do positivo. Muito bem, Antigo Regime. Gente, vamos deixar algumas coisas claras aqui primeiramente. Nós iniciamos esse capítulo falando um pouquinho da América, né, o continente americano. Falamos sobre a colonização espanhola, inglesa e portuguesa na América. Falamos também do Brasil colônia, sociedade açucareira, tropeirismo, os bandeirantes, falamos das invasões que o Brasil sofreu aí durante o período colonial, certo? Nós vamos voltar agora, os nossos olhares, o foco do nosso estudo vai voltar para o mundo, tá bom? A gente vai falar, claro, da Europa, mas como que a Europa nesse momento passa a controlar o mundo e como que era então a Europa durante a Idade Moderna, tá bom, pessoal? Vou reduzir aqui, preciso pegar uma pequena linha do tempo para vocês. Então observem aqui o mouse com atenção. A linha do tempo da história, na verdade, a pré-história, a Idade Antiga, que nós estudamos no primeiro do médio, Idade Média, que nós estudamos no primeiro do médio e um pouquinho no segundo do médio, tá? E agora nós estamos na Idade Moderna. Então, esse período chamado de Antigo Regime, como está no livro de vocês, ele se encaixa aqui, ó, na Idade Moderna, tá bom? Eu já explico do porquê que o nome é Antigo Regime, tá? Mas é sobre a Idade Moderna que nós estamos falando, tá bom? Claro que depois vai vir a Idade Contemporânea, que nós vamos estudar no final desse ano e também no ano que vem, lá no terceirão do médio, beleza? Tem muita coisa aqui na Idade Contemporânea para a gente estudar, tá bom? Vou voltar para o livro. Podem observar que eu tenho várias coisinhas aqui para mostrar para vocês. Então, daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Muito bem. Estou voltando para o livro. O livro, a capa do Antigo Regime, então, coloca aqui a figura do rei, né? A figura dos nobres europeus. Leiam a legenda. A gente logo vê essa majestade toda vem de peruca, de sapatos e salto alto e manto. É assim que os barbeiros e os sapateiros fabricam os deuses que adoramos. Né? Uma frase aqui do William Thackeray, que mostra, né, o status social da nobreza, dos reis, né, que a população digamos assim, alienada, né, a adorar através da publicidade e da imagem desses reis que vão ganhar muito prestígio, né, durante a Idade Moderna na Europa, os reis absolutistas, tá bom? Virando a página, pessoal, vamos começar aqui então. Eu acho interessante que o livro ele traz para vocês um choque de culturas entre os indígenas da América com os franceses, tá? O livro colocando para vocês, ele começa colocando para vocês que o rei Carlos IX, que na época tinha 12 anos de idade, tá? Ele recebeu lá no palácio dele, na França, três tupinambás do Brasil, três tupinambás brasileiros que foram levados até lá no palácio do rei, na corte do rei absolutista, para conhecer aí a França e para que eles pudessem conhecer esses selvagens, né, trazidos do Brasil, tá? Olhem que interessante aqui, ó, o trecho que o livro coloca aqui para a gente analisar. O rei departiu com eles logo. Com eles quem? Com os tupinambás. Mostraram-lhe os nossos costumes, o nosso luxo e o que era uma bela cidade. Depois alguém pediu-lhes a opinião sobre o que mais havia surpreendido. Perguntaram para os indígenas, esses três tupinambás, o que mais havia surpreendido eles na viagem à França. E olha o que eles responderam. Responderam que tem uma forma de falar que divide os homens em duas partes. Tinham reparado que havia entre nós pessoas cheias e fartas de comodidades de toda ordem, enquanto que a outra metade mendigava às suas portas, descarnada de fome e de miséria, e que lhes parecia também singular que essa outra metade podia suportar tamanha injustiça sem estrangular os demais e lançar fogo às suas casas.
Então, o que os indígenas tupinambás observaram na França? Uma grande desigualdade social entre alguns poucos privilegiados e a outra parte da população que, como eles colocam ali no relato deles, né, mendigava pelas ruas com fome. Eles estão se referindo à sociedade europeia, mais precisamente a francesa, da Idade Moderna, desse período chamado de Antigo Regime, o período dos reis absolutistas, o período da expansão marítima pelo mundo, o período da colonização da América, esse período da Idade Moderna, o período da escravidão africana e, claro, de muita desigualdade social na Europa também. Então, os três indígenas tupinambás estão se referindo a isso, tá? E olha o que o livro coloca para vocês, ó. Luxo e esplendor de um lado e do outro lado da sociedade, desigualdade e miséria. Essa era a sociedade do Antigo Regime, tá? Esse período então chamado de Antigo Regime que se refere à Idade Moderna na Europa, a época dos reis absolutistas, tá bom? Muito bem. E esse Antigo Regime ele vai acabar, né, não só na França, mas na Europa de uma maneira total, com as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Todos os países europeus vão passando por revoluções que vão derrubar os reis, alguns reis vão até perder a cabeça nesse processo, e o Antigo Regime, então, vai sair de cena na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, e as repúblicas vão passar a ser adotadas, né? A forma política de república vai passar a ser adotada nesses países, tá? O rei que a gente citou ali em cima na história dos Tupinambás é esse rei aqui, ó, o rei Carlos IX, tá? Que se tornou rei aos 10 anos de idade, tá bom? Virando a página, pessoal. Qual é o conceito de Antigo Regime, então? Falando um pouquinho mais rapidamente sobre o significado da palavra. Antigo Regime, ou, em francês, Ancien Régime, né? Esse termo, Antigo Regime, surgiu na França após a Revolução Francesa, ou seja, foi depois da Revolução Francesa, que derrubou o rei do poder, que os franceses precisavam dar um nome para o período anterior, e aí chamaram de Antigo Regime. Antigo Regime, então, se refere a todo o processo político, econômico e social da Europa na Idade Moderna. Tudo bem? Não confundam com Idade Antiga, tá bom? Idade Antiga é lá na Idade Antiga, Império Romano, gregos, Egito Antigo, Mesopotâmia, tá? Nós estamos falando da Idade Moderna, beleza? E esse antigo regime se caracterizava pelo privilégio aristocrático, ou seja, os aristocratas, que são os grandes fazendeiros, os nobres, né? O rei incluído nisso, tinham privilégios, enquanto o resto da população não. Também outra característica do antigo regime, o absolutismo monárquico de origem divina. Então, os reis absolutistas que governavam com poderes absolutos na palma da mão deles, com o apoio da igreja, tá bom? Muito bem. O Antigo Regime, a gente vai falar mais do francês, que é o mais clássico, tá bom? O exemplo mais documentado e mais clássico, mais famoso. Mas o absolutismo, esse período chamado de Antigo Regime, também existiu nos outros reinos da Europa, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e até no Brasil, quando o Brasil ficou independente, teve um império, né, com Dom Pedro I e Dom Pedro II. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Por exemplo, gente, um dos reis absolutistas, talvez o rei absolutista mais famoso da história é este senhor aqui, ó, o Luís XIV. Olhem a legenda dele. O Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, foi um dos grandes expoentes do Antigo Regime. Toda a representação do rei tinha implícito o objetivo de projetá-lo como símbolo maior do Estado francês. O cara era tão poderoso que ele chamou a si mesmo de Rei Sol, como se ele fosse o cara que iluminava a França para a prosperidade e para o desenvolvimento, tá? Durante a Idade Moderna. Ele foi o rei mais famoso. Uma curiosidade, o neto dele, Luís XVI, o neto do Luís XIV, o Luís XVI, tá? Ele foi o rei que sofreu a Revolução Francesa, que perdeu a cabeça durante a Revolução Francesa, mas isso é um assunto para outra aula, tá? Para o segundo bimestre. Então, olhem só as obras de arte, o rosto do rei na moeda, na bandeira, no hino nacional dos países europeus, isso tudo servia para demonstrar o símbolo de poder que esses reis absolutistas tinham e levar a população a obedecer sem questionar, tá? Na Inglaterra também teve um rei absolutista muito famoso, esse senhor aqui, ó, o Henrique VIII, aquele mesmo, o cara que
governou a Inglaterra de maneira absolutista e, inclusive, ele rompeu na época com a Igreja Católica de Roma e fundou uma nova igreja na Inglaterra, chamada de Anglicanismo. Então, olhem o poder absolutista que esse rei tinha. Ele chegou até mesmo a questionar o Papa, fundando uma nova religião protestante na Inglaterra, uma religião protestante parecida aí com o protestantismo lá do Martinho Lutero, quando ele fundou o luteranismo, tá? E algumas coisas importantes que nós temos que colocar aqui, ó, repetindo, né, mais características desses reinos europeus durante a Idade Moderna, desse período chamado Antigo Regime, tá bom? E o livro coloca, então, né, segundo alguns historiadores, como Ronaldo Weinfans e o Guilherme Pereira das Neves, uma característica clássica, né, clara desses reinos europeus aí, da Idade Moderna, é a ausência de igualdade social, né? Então haviam indivíduos privilegiados e indivíduos não privilegiados, tá bom? Então uma parte da população, o rei, os nobres, a igreja ali, o pessoal da corte, os nobres, nobres maiores e nobres menores, eles viviam de privilégios, não pagavam impostos, por exemplo. Além disso, recebiam uma pensão, tipo um pagamento mensal vindo do dinheiro dos impostos. O rei pagava para eles, tá? Enquanto que do outro lado nós tínhamos a maioria da população formada por camponeses, formada por comerciantes, até a burguesia se incluía nisso. Que eram os que arcavam com todo o trabalho, né, desses países absolutistas, tá bom? Vamos analisar mais imagens aqui, ó. Primeiramente, aqui eu estou mostrando para vocês a divisão, como era o mapa da Europa no século XVIII, no último século do Antigo Regime, tá? Reino da Espanha, Reino de Portugal, Reino da França, que é o que a gente mais vai analisar, tá? Reino da Grã-Bretanha, Áustria, Polônia, Império Russo. Observem que a Itália no século XVIII ela ainda não existia como um reino unificado. Haviam vários pequenos reinos na Itália, como o reino das Duas Sicílias, as terras da Igreja, o reino da Sardenha, o reino da Toscânia. E observem também aqui onde eu estou passando o mouse que não existia também a Alemanha, o Império Alemão. Não existia a Alemanha ainda. O que existia aqui eram vários pequenos reinos, como o da Prússia, tá? Vários pequenos reinos que existiam aqui e não formavam um governo centralizado, não formavam um único território. Haviam vários pequenos reinos, como vocês podem ver no mapa, tá? Então é dessa Europa que nós estamos falando, gente. Bom, próxima imagem se refere a uma charge que circulava pela França na época do Antigo Regime e que mostra como a sociedade estava dividida em classes, né? De um lado nós temos os membros da igreja e os nobres representados nesses dois homens que estão sendo carregados nas costas por um camponês aqui, ó, com uma cara de sofrimento, né? Isso demonstra como era a desigualdade na França, criticada por essa charge, né? Poucos tinham muitos privilégios, enquanto que a maioria da população que realmente sustentava a França, por exemplo, né, carregavam as outras classes nas costas. Vocês podem observar que da Idade Média, onde os senhores feudais tinham seus privilégios, para a Idade Moderna, onde os nobres continuaram tendo esses privilégios, não houve muita diferença, vocês entendem? Mesmo surgindo o absolutismo e o poder passando para um rei só, os nobres, os descendentes dos senhores feudais ainda continuaram tendo papel de privilégio, as igrejas continuaram tendo papel de privilégio, enquanto que os camponeses, os moradores urbanos continuavam vivendo, sustentando esses países, tá? Aqui nós temos uma imagem de uma família camponesa da França, observem só a simplicidade, enquanto que do outro lado nós temos aqui membros do clero e da nobreza francesa, a forma como se vestiam, a moda que eles seguiam, né, na época do Antigo Regime, tudo bem? E aqui mais uma imagem que mostra um pouco da sociedade francesa no Antigo Regime. Os mais privilegiados eram os membros do clero, como vocês podem ver aqui nesse gráfico em formato de pizza. O segundo estado era a nobreza, o rei se incluía nisso, e os outros nobres fazendeiros da França se incluíam nisso, né, os descendentes dos senhores feudais, enquanto que em vermelho a gente pode observar que a grande maioria da população francesa era chamada de terceiro estado, e isso englobava quem? Burguesia, trabalhadores urbanos,
urbanos camponeses. E aqui, de novo, aquela charge, né, do camponês carregando o clero e a nobreza nas costas. Então, tudo isso daqui é para vocês entenderem que aquela desigualdade social, aquela divisão entre os privilegiados e os não privilegiados, por nascimento, continuavam existindo desde a Idade Média. Na verdade, desde a Idade Antiga, isso existiu, tá? Até esse momento. Muito bem, esse aqui eu já usei também, esse aqui deixa aqui que eu já vou usar. Ótimo, vamos voltar aqui para o livro para a gente avançar agora as páginas, tá? Vamos virar a página aqui, pessoal. Página 48, tá? Política, economia e religião. Então, eu já adiantei um pouco de cada um desses para vocês. Como que funcionava a política nesses reinos aí, absolutistas do antigo regime? Claro que quem governava, como o sistema deles era o sistema absolutista, quem governava com poderes absolutos era o rei, tá? O rei comandava com autoridade máxima, né? Ele governava através dos funcionários que ele nomeava. Então o rei tinha um monte de funcionários, ministros, administradores, prefeitos, governadores, que ajudavam o rei a governar lá a França, por exemplo, ou qualquer outro reino europeu. Nos outros reinos isso era muito parecido, tá? Então a política era assim, era o absolutismo, né? Um Estado ele era um Estado absolutista, com o comando nas mãos de um rei, e esse rei era considerado, né, um escolhido de Deus aí pelo clero, né? Pelas religiões de cada reino, tá bom? Lembrando que agora não existe mais apenas o catolicismo, existem outras religiões próximas chamadas de religiões protestantes, como o calvinismo, o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na França e também o luteranismo, tá bom? E o rei comandava tudo, né? Ele comandava os impostos, o rei comandava um exército permanente, os exércitos se tornaram exércitos profissionais, sustentados pelo dinheiro do rei, tá? Funcionários públicos indicados pelo rei para ajudar o rei a governar cada pedacinho de cada reino, tá bom? Então a política acontecia dessa forma, ok? Vocês podem perceber que hoje ainda é um pouco parecido, só que claro que hoje em dia nós vivemos em outra realidade, então isso tudo foi adaptado à nossa realidade hoje em dia, tá? A democracia e como o mundo é hoje em dia, tá bom? Olhem aqui uma resposta que o rei francês deu ao parlamento, tá? Em Paris, em 1766, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. É somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente a mim que os meus tribunais recebem a sua existência e sua autoridade. A plenitude dessa autoridade que eles não exercem senão em meu nome permanece sempre em mim, e o seu uso nunca pode ser contra mim voltado. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem dependência e sem partilha. É somente por minha autoridade que os funcionários dos meus tribunais procedem, não à formação, mas ao registro, à publicação, à execução da lei. O que lhes é permitido advertir-me o que é do dever de todos os úteis conselheiros. Toda a ordem pública emana de mim, e os direitos e interesses da nação, de que se pretende ousar fazer um corpo separado do monarca, estão necessariamente unidos com os meus e repousam inteiramente em minhas mãos. Tá? Com base no documento, analise as seguintes afirmações. Quais são as verdadeiras aqui, né, galera? A 01 e a 08, tá? Foi no período moderno que progressivamente os reis conseguiram eliminar ou enfraquecer sensivelmente os poderes locais medievais. Ou seja, ninguém manda mais em cada feudo, agora é o rei que manda em tudo, e ele concentra todo o poder do território, tá? E no documento o rei deixa claro ao parlamento francês como ele encara o próprio poder, uma explícita identificação de que faz de si próprio com o seu poder estatal. Então o Estado é o rei comanda o Estado nacional, o rei comanda o reino. Tá? O país. Muito bem. É claro que o rei idolatrado, né, ele tinha uma imagem fabricada. Então a publicidade começa a surgir nesse momento. Então os reis eram retratados, exaltados em retratos, moedas, tapeçarias, poemas, estátuas, balés, alegorias, obras como Arcos do Triunfo, obeliscos. Tudo isso servia para exaltar a imagem do rei, né, de um grande soberano que deveria ser respeitado e que aquele antigo regime deveria continuar, tá? Muito bem. Ótimo. E vamos descer aqui, podem pular isso aqui, vamos falar agora como funcionava a economia no antigo regime, pessoal. O antigo regime foi caracterizado pelo mercantilismo, a mercantilização da economia, tá?
vamos vir a essa imagem aqui, prestem bastante atenção nessa parte, como funcionava o mercantilismo. Então, durante a Idade Moderna, lá na época dos reis absolutistas, lá na Idade Moderna, nos reinos europeus, o sistema econômico deles era parecido com o capitalismo de hoje, mas a gente chama de outro nome, de mercantilismo. Ó, o Estado absolutista sustentava os nobres pagando-lhes renda, e o Estado absolutista tinha o apoio da burguesia, né, dos negócios da burguesia. Então a burguesia apoiava o rei com dinheiro, muitas vezes, por exemplo. E o rei, em troca, criava leis para beneficiar aí o comércio dos burgueses do reino, tá bom? Então, ó, mercantilismo, pessoal. Quais eram os objetivos desse sistema econômico desenvolvido no antigo regime? Tá? Olhem como ele é bem diferente da Idade Média. Reforçar o poder do Estado Nacional, então várias leis foram criadas para aumentar o dinheiro de cada reino. Tá? Metalismo. O que é o metalismo? Entesouramento de metais preciosos. Então, quanto mais tesouro de ouro, prata, pedras preciosas cada reino tivesse, mais rico esse reino seria, até porque as moedas eram feitas com ouro, prata e bronze, tá? Então, nós chamamos isso de metalismo, metal, acúmulo de metais preciosos, tá? E todo o reino buscava acumular metais preciosos. Que mais? Todo o reino também buscava isso daqui, ó, busca de balança comercial favorável. O que é isso, gente? É muito simples. O reino buscava exportar mais, ou seja, vender mais produtos para fora, para outros reinos ou para as colônias, e importar menos. Então as exportações tinham que ser maiores do que a importação. Claro que quanto mais um país exportasse e menos ele importasse, mais dinheiro esse país arrecadaria e mais metal esse país arrecadaria, mais metal precioso, tá bom? Quais eram os meios de conseguir isso? De acumular metal e de conseguir balança comercial favorável. Quais eram os meios, as leis que eles criaram? Primeira lei, as barreiras alfandegárias, pessoal. Gente, o que é barreira alfandegária? Barreira alfandegária seriam impostos cobrados em cima de produtos estrangeiros que por acaso alguém comprasse dentro do reino. Digamos que nós somos da França e nós fôssemos comprar produtos da Espanha. O rei, existia uma lei que faria com que a gente pagasse um dinheiro a mais do que o produto valia para o governo francês como imposto. Qual é o objetivo disso? Impedir que as pessoas comprem da Espanha. Para que o rei quer exatamente que as pessoas não comprem da Espanha, comprem de dentro da França mesmo, comprem relógio na França, comprem carroças na França, não comprem nada da Espanha, porque você estaria enriquecendo a Espanha e não a França. Então, para proteger a economia interna dos reinos, os reis criaram essas barreiras alfandegárias, que eram impostos, tá? Depois, estímulo à expansão marítima e colonial. Então os reis, junto com a burguesia, investiram muito dinheiro em expandir seus territórios por outros continentes, pela África, pela América. O Brasil, por exemplo, nesse momento era colônia de Portugal, né? Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, a França também tinha suas colônias, a Espanha tinha muitas colônias na América, né? Tudo isso, todas essas colônias serviriam para enriquecer as metrópoles na Europa, os estados absolutistas na Europa. Terceiro, aumento da população. Então, quanto mais população o reino tivesse, mais consumo interno, mais economia interna teria o reino, mais rico e desenvolvido ele seria. E incentivo às manufaturas nacionais, ou seja, várias leis foram criadas para auxiliar a burguesia na produção de todo tipo de produto nessas oficinas de manufatura, quando os produtos eram fabricados à mão ainda, quando não tinha máquinas ainda, tá, galera? Muito bem. Voltando para o livro, vamos grifar aqui o que é importante. Olhem só, então o livro fala do metalismo, fala do protecionismo alfandegário, que eu acabei de explicar ali, fala da balança comercial favorável, tá bom? Que eram aí leis adotadas pelos governos absolutistas, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui mais. Ótimo. Não se esqueçam da aproximação da burguesia com o Estado, aproximação da classe burguesa com o rei, tá? Um lavava a mão do outro aí para que todos tivessem sucesso econômico nesse momento do antigo regime, tá bom? E claro, não podemos esquecer aqui o papel religioso, né? Para a gente poder compreender o antigo regime, é necessário destacar o papel da religião, suporte importante para garantir a manutenção do poder real. Então a religião levava as pessoas a não questionarem aí os impostos, as atitudes dos reis absolutistas. A religião, então, também, não se esqueçam, o clero, né, fazia parte do grupo dos privilegiados, beleza? Bom, podem virar a página, pessoal.
Então, como eu disse para vocês, havia muita desigualdade social, a maioria da população vivia sem muitas condições de vida, tá? E, além disso, a galera da elite, né, os nobres e o clero, passaram a buscar uma diferenciação com os demais através da moda, através de modos de comportamento, regras de etiqueta, tá? Então eles passaram aqui, ó, podem descer aqui, a corte do rei, por exemplo, que viviam lá nos palácios do rei, né? Os nobres que viviam lá nos palácios dos reis, como esse palácio aqui, ó, o Palácio de Versalhes, era onde o rei vivia, e ali junto viviam aproximadamente mais 10 mil pessoas com o rei, todos sustentados pelo dinheiro do governo, né? Tudo sustentado então pelo dinheiro dos impostos que os camponeses principalmente pagavam, tá? Então ali nesse castelo viviam aí a corte do rei, um monte de nobres e membros do clero que viviam ali e eram sustentados pelo rei. Eles desenvolveram então regras de etiqueta, como se sentar à mesa, como ser uma pessoa gentil, modos de se vestir e de certa maneira, essas regras de etiqueta criadas pelos nobres na Idade Moderna acabaram sendo adotadas por nós hoje em dia, na Idade Contemporânea. Né? Muito do que nós consideramos correto e errado, maneiras de se vestir, como se comportar em público, por exemplo, maneiras de se sentar à mesa, tudo isso surge com essa corte, né? Com esses nobres que viviam aí junto com o rei, tá? Muito bem, aqui nós podemos ver o Palácio de Versalhes, que está lindão lá até hoje na França, lá na cidade de Versalhes, tá bom? Ó, cabiam até 10 mil pessoas, olhem esse troca de ideias, ele é bem interessante, ó, tá? Em francês, Cour Royale, né? Observem que o Palácio de Versalhes, que foi construído pelo aquele Luís XIV, o Rei Sol, o maior rei absolutista da França, tinha detalhes em ouro, né? Para mostrando, olhem, detalhes em ouro, esbanjando aí todo o requinte, sofisticação que a nobreza e o clero franceses viviam, né? Nessa sociedade do antigo regime, tá bom? Bom, podem responder aqui, pausem o vídeo se necessário, tá? Podem responder aqui. A gente precisa avançar aqui rapidinho para finalizar, tá bom, pessoal? Então, ó, surge a corte, olhem aqui, ó, membros da corte, né? Eles eram os corteses, né? Enquanto que o resto da população, por exemplo, era considerado rude, né? Sem cultura, sem estudo. É claro que a própria sociedade forçava essa maioria da população a não ser cortês, né? Quem se preocuparia em ser cortês, sendo que você precisa lutar pelo pão do dia seguinte, né? Na sua vida, tá bom? Bom, muito bem, falamos sobre tudo então, falamos sobre a sociedade, como ela se comportava, né? Falamos sobre a política, o absolutismo, falamos sobre o sistema econômico, a maneira como os reis faziam para fortalecer a economia de seus reinos. Todo esse período da Idade Moderna na Europa é chamado então de Antigo Regime, tá? Muito bem, galera. Ótimo. Interpretando documentos, vamos pular aqui rapidinho, quem quiser responder também pode responder. E é isso, pessoal. Nós estamos finalizando aqui o Antigo Regime. Antes disso, eu só queria ler esse trecho com vocês, que fala um pouco sobre a vida dos mais pobres na França, em Paris, tá? Acompanhem comigo, pelo livro de vocês. Naquela data, praticamente não havia polícia em Paris. A fome de 1661-1662 foi responsável por uma grande miséria, mas não era fácil vencer a miséria. A indigência, evidentemente, engendra distúrbios. A miséria continuava a ser uma chaga incurável, apesar dos esforços notáveis e rudes, conforme os costumes da época. O número de miseráveis aumentava durante os períodos de escassez, dos quais o capital nem sempre escapou. A capital, né, Paris, na França. Esse número aumentou igualmente na segunda metade do reinado, e não se pode deixar de constatar que o restabelecimento da ordem deve ter sido efêmero. O inverno de 93-1694 foi terrível, vindo dos campos vizinhos, os miseráveis invadiam Paris. O preço do trigo triplicou. Então vocês podem estar se perguntando, né? Como que essas pessoas viam alguns poucos vivendo em palácios e nos privilégios, enquanto que a população vivia dessa forma, né? Gente, é óbvio que muitas revoltas vão acontecer e a mais famosa delas é a Revolução Francesa, em que o povo francês vai derrubar o rei do poder, tá? Nós vamos estudar a Revolução Francesa já já. E o texto continua. A grande escassez de 1709 e 1710 transformou quase todos os parisienses das classes modestas em uma multidão de mendigos. Tá? O texto continua aqui, beleza? É importante para a gente perceber
o tanto de problemas que aquela sociedade do antigo regime ainda tinha, né, heranças desde a Idade Média, e como que isso vai ser alterado, vai ser revolucionado, mudado profundamente com a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e as outras revoluções que vão acontecer nesses reinos, tá? E que vão acabar com esse antigo regime. Podem responder o Hora do Estudo, tá bom? E na semana que vem nós vamos falar de iluminismo, tá bom, galera? Bom, espero que tenham gostado. Comentem, tirem dúvidas aí no vídeo, tá bom, pessoal? E é isso daí, estudem, gente. Valorizem as aulas, estudem da melhor maneira possível. Vocês estão no ensino médio, precisam estudar bastante. Ano que vem é ano de vestibular e não percam o foco do estudo de vocês, pessoal. Falou!